Irmãos, boa tarde a todos. Espero que estejamos empolgados ainda, como desde amanhã, para que sejamos fortalecidos e alimentados pela palavra do nosso Deus. E eu gostaria de lhe convidar a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 13. E eu irei ler os versos de número 36 a 38, e depois eu quero lhe convidar a saltar até o capítulo de número 21, começando no capítulo 13, verso 36 a 38, e depois no capítulo de número 21. O tema que me foi desafiado a compartilhar com os irmãos é o caminho dado a Pedro, 100% de pastoreio, e eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o caráter do pastor, que todos nós devemos buscar viver e buscar perceber em nós mesmos, né? Seja pastores que lidam na igreja, mas pastores que lidam no lar, que lidam no seu local de trabalho. Ou seja, a gente vai perceber à luz da palavra de Deus que necessariamente o pastor ele é um líder, e nós precisamos assim nos perceber de acordo com a liderança de Cristo. Como o Senhor nos lidera, assim devemos também nós liderarmos aqueles que estão ao nosso redor. João capítulo 13, verso 36 a 38, mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que diz a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Capítulo 21, irmãos, a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, Simão Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez:
tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, diante da Tua palavra, ó Deus, e reconhecedores da nossa limitação, da nossa miopia espiritual, suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que sonda e conhece a nossa mente e o nosso coração, e quem é que tem poder para iluminar os nossos olhos, ó Deus, e abrir o nosso coração, e tornar, ó Pai, a nossa mente como terra fértil à Tua palavra, rogamos a Ti que nesta hora, Senhor, Tu possas agir sobre nós. E que assim, ó Deus, a Tua palavra que ora lida, venha a ser, ó Deus, não somente assimilada em nossa mente, mas crida no coração, para que possa produzir em nós, ó Deus, fruto de justiça que agrade ao Senhor, ó Deus, que glorifique o Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, talvez quando você vê a parte dessa palestra onde somos chamados a perceber o caminho de Pedro e sermos desafiados a vivermos 100% pastoreio, haja alguns obstáculos entre as nossas intenções e as nossas ações. Nós somos acostumados, de fato, a pensar que pastor é o reverendo Obedes, é o reverendo Marco Antônio, é o pastor Mazinho, que ele é o meu pastor, é o pastor da minha família, é o pastor dos meus filhos, mas a bem da verdade é que o Senhor que nos chama a segui-lo faz com que nós sejamos pastores daqueles que estejam ao nosso redor. Não apenas a função pastoral, mas o chamado pastoral, a vocação pastoral, de olharmos para Jesus como o nosso sumo sacerdote, o nosso supremo pastor, e naquilo que nós o imitamos e seguimos e aprendemos dele, nós devemos então, pela graça e pela ação do Espírito Santo de Deus, não somente aprender aquilo que o Senhor faz, mas colocar isso em prática na nossa vida. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a serem pastores. Os 3 anos que o Senhor Jesus andou com os seus apóstolos, com os seus discípulos, Ele foi dando a cada exemplo, a cada narrativa do Evangelho, eles são ensinados a não somente aprenderem a fazer o que Jesus fazia. Jesus mesmo disse a eles: olha, se vocês se maravilham com aquilo que eu estou fazendo, vocês farão coisas ainda maiores. Mas Ele observa e chama a atenção dos seus discípulos para que eles possam também aprender a serem como Jesus é. Logo, a nossa sede, a nossa fome de justiça deve fazer com que nós aprendamos do caráter de Cristo e possamos então olhar diante do espelho que é a palavra de Deus e perceber em nós onde temos de fato sido mancos, onde de fato temos sido aleijados, onde estamos sendo cegos, para que este milagre venha acontecer na nossa vida, para que possamos então nos mover, enxergar aquilo que o Senhor Jesus quer nos mostrar. Veja, está chegando o final do ministério do Senhor Jesus. A partir do capítulo 13, Jesus começa agora com diálogos de despedida com os seus discípulos. Ele se cinge de uma toalha, ele lava os pés dos seus discípulos e Pedro ganha um destaque nesse momento. Desde o início do capítulo, quando o traidor é indicado, quando o Senhor Jesus vai lavar os pés dos discípulos, a gente vê Pedro falando: não, o Senhor não vai me lavar o pé. Porque a visão que o apóstolo Pedro até então tinha de um líder era que ele deveria ter todos os privilégios. Eu fui tentado agora na hora do almoço a dizer assim: não, foi liberado, os pastores podem passar na frente. Eu falei: mas aí se eu passar, a mensagem cai por terra.
eu tenho que ficar aqui atrás, pelo menos nesse almoço. Em outro evento, quem sabe eu farei o uso da carteirada. Mas Jesus está mostrando que o líder não tem que se servir primeiro, que o líder não tem que ganhar o farol de destaque em cima do seu nome ou da sua face, pelo contrário, ele tem que se esconder por trás daquilo que Cristo é. E Pedro até então, apesar de ter caminhado com Jesus bom tempo, mostra através das suas palavras que ele ainda não havia entendido isso de forma categórica. Ele é impulsivo, ele se coloca diante do Senhor e diz: de forma nenhuma o Senhor vai me lavar os pés. Eu é que devo lavar os pés, eu sou o último, eu sou o servo. O Senhor é o líder. E Jesus fala para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo, você não vai ter comunhão comigo. E aí Pedro então diz: não, Senhor, então lava da cabeça aos pés, me lava todo. Porque a intenção dele de fato era boa, mas ele ainda não havia compreendido aquilo que ele precisava ser na imitação de Cristo. E aí nós damos um salto, onde Jesus agora vai apontar mais uma vez para eles que eles estão ali se despedindo. E Jesus diz: é preciso que eu vá. E aqueles discípulos amavam de fato a Jesus. Foram 3 anos de discipulado intensivo. E a pergunta mais óbvia que poderia ser feita, mais uma vez, sai da boca daquele que quer buscar uma proeminência, que quer demonstrar que tem liderança. Desde o início do chamado de Pedro, Pedro é um líder por natureza. E mais uma vez então Jesus diz: olha, é preciso que eu vá. E no versículo 36, Pedro diz: Senhor, para onde vais? Por quê? Porque ele quer seguir a Jesus. Mas Jesus deixa muito claro para ele naquele momento, dizendo assim: Pedro, olha, agora para onde eu vou, você não vai poder ir comigo. E Pedro, ao invés de saber de quem está saindo essas palavras, que isso não é uma opinião, Jesus não está dando para ele uma opinião: Pedro, é melhor você não ir. Pedro, acho melhor você ficar por aqui e deixar eu ir só. Não, Jesus está afirmando: você não pode me seguir agora. E a resposta que Pedro dá é dizer: mas Senhor, por que eu não posso te seguir agora, se eu estou disposto a entregar a minha vida por ti? E aí muitas vezes nós vamos perceber, como um sacerdote francês chamado François Fenelon, ele uma vez afirmou, ele disse assim: Senhor, penso que minhas orações fluem daquilo que eu não sou, mas eu creio que as tuas respostas fazem de mim aquilo que eu devo ser. Muitas vezes nós oramos dizendo: Senhor, eu quero santidade, mas no fundo, nós não queremos. Muitas vezes nós oramos dizendo: Senhor, eu quero me comprometer contigo, mas lá no centro da nossa alma isso é uma mentira. Muitas vezes falamos e reafirmamos, queremos fazer votos publicamente, dizendo que a partir desse momento nós seremos melhores maridos, mas nós não estamos nem 1% dispostos a sermos melhores maridos. Somos aqui bombardeados, somos exortados, somos espancados literalmente pela palavra de Deus, que devemos ser pais mais atenciosos, mas será que de fato é isso que nós queremos? E quando Pedro diz: Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida por ti, onde os discípulos ouvem isso, onde o próprio Jesus ouve isso, Jesus vai no centro da alma, do coração de Pedro e diz: deixa eu te falar a verdade. Você que está dizendo que está disposto a dar a sua vida por mim, até que o galo cante 3 vezes, até que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mostrando para Pedro que aquilo que estava saindo dos seus lábios não estava conectado ao seu coração. E a isso o Senhor já nos repreendeu desde o Gênesis até o Apocalipse, olhando muitas vezes para nós e somos comparados àqueles que louvam com os lábios e o coração está bem distante. Temos uma aparência religiosa, temos uma cara de piedade, mas o coração muitas vezes ainda está petrificado. E eu gostaria de falar nesta tarde para você que se sente dessa forma, que muitas vezes tem orado e a sua oração não está conectada àquilo que o seu coração está dizendo. A você que está sempre tentando ser transformado, mas nunca se transforma. A nós que muitas vezes somos escancarados diante de nós mesmos, os nossos pecados, as nossas limitações, o nosso egoísmo, tudo aquilo que nos foi exortado hoje pela manhã veio à tona. Compartilhei com alguns ali, eu disse: olha, reverendo Roberto bateu e bateu pesado. Eu confesso que no domingo quem levanta primeiro é a Rebeca. E olha que eu sou o pastor da igreja. E aquilo massacra. Mas não adianta eu dizer: Senhor, eu vou agora colocar o meu alarme primeiro, se isso não tiver de fato sendo uma disposição e uma transformação do Senhor na minha vida. E o que
o Senhor faz comigo e com você, que reconhece que não estamos prontos. Sabemos o que devemos ser dentro do nosso lar, mas estamos amedrontados de cumprir esse papel. Sabemos o que precisamos dizer aos nossos filhos, mas não sabemos como dizer. E o que nós precisamos, queridos, é sermos discípulos de Jesus. Precisamos ter coragem para seguir a Jesus, crendo naquilo que Ele nos ensina, crendo naquilo que Ele nos fala e naquilo que Ele exorta. Do capítulo 13 ao capítulo 21, você já sabe o que aconteceu. A palavra que sai da boca de Jesus é verdadeira. Pedro negou a Jesus. Ele não deu a vida dele, ele não estava pronto para entregar a vida dele para seguir a Jesus. E sendo exposto com aquela negativa, depois que o galo canta, ele nega a terceira vez. Ele cai em si, chora copiosamente, percebendo que toda a sua intenção não estava equilibrada diante de aquilo que Deus sabia que era a sua vida. E Pedro, então, passa por um momento agora de introspecção, passa por um momento de reavaliação. E é isso que nós precisamos na lide pastoral. Precisamos sempre vigiar o nosso coração, para que sejamos pastores segundo o coração de Deus e não pastores tiranos, onde a nossa vontade impera, onde eu falo e obedece quem tem juízo, e não quando eu quero que o meu nome esteja à frente do nome, seja da denominação, seja da minha casa, seja da minha família, seja daquilo que eu faço. E agora a obra redentora está completa. Cristo ressurgiu dos mortos. Ao terceiro dia, a morte não pôde prender a vida, e o Senhor agora começa a ir a encontrar-se com seus discípulos. E João detalha para nós que essa é a terceira vez que Jesus vai ao encontro desses discípulos, e lá está Pedro, sendo ainda o velho Pedro. Voltando agora para o capítulo 21, veja o que nos diz o versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. O papel de liderança de Pedro continua nítido. Muitos leem esse texto e interpretam, creio que de forma correta, que quando Pedro diz que ele vai pescar, ele está de fato voltando à sua atividade anterior a que Cristo chamou. Mas ele se esqueceu que o que sai da boca do Senhor Jesus é verdade. E quando Jesus o encontra pescando, Jesus diz a ele: eu farei de você agora um pescador de homens. Mas, dados os acontecimentos, Pedro se percebe inabilitado a ser pescador de homens. Dada a sua negativa de não conhecer a Jesus, ele se percebe como quem agora não está mais apto para ser pastor, para liderar o povo de Deus, para estar à frente do rebanho do Senhor, estar à frente, quem sabe, até da sua própria casa. E aí, então, ele toma essa decisão, dizendo: eu vou pescar. E ele vai buscar fazer o quê? Ele vai buscar fazer aquilo que ele tem segurança. Ele vai buscar fazer aquilo que ele sabe fazer. Ele vai buscar encontrar no seu ofício, quem sabe, o seu hobby, o seu passatempo, o seu momento de descontração. E ele entra no barco junto com os seus outros 6 discípulos que ali estavam, e entram e vão pescar e passam a madrugada inteira. O texto, João não nos deixa enganar. No versículo 1 diz assim: eles foram pescar no mar de Tiberíades. Sabe o que isso quer dizer? João está detalhando para nós que Pedro está indo pescar num lago, num mar de Tiberíades, onde ele conhecia aquele lago com a palma da sua mão. Eu sei que muitos aqui são pescadores, eu não tenho a habilidade de lançar o anzol e ficar ali pacientemente esperando o peixe cair na armadilha, mas observando os pescadores, e lá no Mackenzie, no mês de julho, a gente sempre vai para o Rio Negro, junto com os alunos, para visitar populações ribeirinhas, e lá tem muitos pescadores. E eles sabem cada detalhe do rio. Eles sabem onde pescar cada tipo de peixe. Pedro era um desses. Pedro era daquele que sabia que tipo de peixe tinha ali, que sabia a hora de pescar, sabia o método de pescar. Mas acontece que quando ele vai, o texto diz que eles não apanharam nada. Veja comigo o versículo número 3. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Sabe por quê, meu querido irmão? Meu querido pai, marido, líder de ministério na igreja?
Porque nós não somos pastores por causa das nossas habilidades. Nós não somos líderes porque nós sabemos tocar, ou porque nós temos o dom da oratória, ou porque então nós somos carismáticos, ou porque nós então aprendemos algum método que a gente consegue atrair pessoas. Jesus está mostrando a Pedro aqui que se ele quer ser 100% pastor, se ele quiser ter um coração pastoral, ele precisa aprender o caminho da humilhação. Ser líder, em muitos momentos, é ser humilhado. Não só quando o conselho não concorda com a gente numa decisão. Não só quando a gente vai fazer um evento e as pessoas não aparecem. Muitas vezes a gente quer se sentir humilhado simplesmente no sinal do pragmatismo. Fiz o acampamento, foi pouca gente, estou totalmente humilhado. Quis fazer um encontro, esperava 1000 pessoas, foram 500, eu acho que eu tenho que rever minha estratégia de atrair pessoas. Não é disso que o Senhor Jesus está tratando com Pedro. E ele está mostrando, dizendo assim, olha, vai Pedro, é isso que você sabe fazer, você é um exímio pescador, você conhece o ofício da pescaria, você sabe armar a rede, você sabe onde tem um peixe, então entra lá e vai com a tua própria força, vai com o seu próprio intelecto, vai com o seu próprio pensamento, e Pedro vai, e vai com mais gente, e chega lá e não pega nada. Não pega nada porque Deus não deixou ele pegar nada. Pedro havia se esquecido que lá, no capítulo de número 15, quando Jesus está falando que ele é a videira, ele olha para os seus discípulos e diz assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que podemos. Muitas vezes nós achamos que podemos dar um jeito. Muitas vezes nós achamos que podemos liderar a nossa casa do nosso jeito. Muitas vezes a gente acha que podemos nos comportar no nosso ambiente de trabalho de acordo com o nosso temperamento, com a nossa personalidade. Muitas vezes nós chegamos na igreja e deixamos de fato Cristo do lado de fora batendo na porta, porque nós sabemos fazer, porque aqui nós temos pessoas habilitadas, pessoas talentosas, nós temos recurso, nós temos uma boa localização, nós não precisamos de Jesus. E nós saímos para pescar e não pegamos nada. Porque não é o nosso orçamento doméstico, porque não é a marca da roupa que nós vestimos, não é a marca do carro que nós andamos, não são os currículos que nós absorvemos nas bancas universitárias. Quantas vezes a gente acha que se a pessoa é pós-doutora, é mestre em tal área, vai ser um excelente professor de escola dominical, e é uma tragédia, porque sabe muita teoria filosófica e não sabe nada de Bíblia. E Jesus está mostrando isso para Pedro, olha, vai fazer o que você acha que sabe fazer, e Pedro aqui começa a ser humilhado. Para que Pedro venha a ser 100% pastor, ele precisa aprender a ser humilhado. Por quê? Porque o Supremo Pastor foi humilhado. Porque ele, para encarnar, ele se esvaziou da sua glória, assumindo figura humana, sofrendo não somente cusparadas e pedradas e porretes, mas ele se deixou levar até a cruz, e na sua forma de morrer por nós, ele também foi humilhado. E se nós achamos que podemos ser pastores, pais, maridos, sem sermos humilhados, estamos redondamente enganados. Muitas vezes o Senhor usa a nossa esposa para dizer quem de fato nós somos, e nós achamos dizendo assim, arreda está aqui, mulher. E ela está sendo enviada do Senhor para falar aquilo que o nosso, não somente ouvido, mas o nosso coração precisa ouvir. Outra vez eu estava saindo da igreja e está sendo gravada, está online, então agora já comecei, a Rebeca vai brigar comigo. Saí da igreja, eu falei assim para ela, amor, você precisa ser mais... como é que eu fugiu a palavra? Eu falei assim, você precisa ser mais relacional. Ela falou, como assim relacional? Eu me dou bem com todo mundo da igreja. Eu falei, não, você é muito fechada. Você precisa conversar mais. Veja eu, como é que eu sou lá na igreja. Ela falou assim, quem disse que você é uma pessoa sociável? Eu falei, hã? Foi assim, ouvi isso da minha mãe, era até normal, mas da esposa... Eu falei, claro que eu sou, me dou bem com todo mundo. Ela falou assim, olha, não confunda bom humor com ser bem relacionado. Você não é. Tem gente lá na igreja que já falou para mim que tem medo de você. Meu mundo caiu. A Avenida do Sol nunca foi tão longa até chegar em casa.
E eu fiquei pensando, quem são essas pessoas que têm medo de mim? Liguei logo para o seminarista. Silas, fala a verdade, Deus está vendo e o juízo final está próximo. Você tem medo de mim, cara? Mazinho, já respondeu. Isso não é possível. Como assim? Eu que me considero um cara assim tão alto astral, só coisa boa na vida de todo mundo, sorriu para todo mundo e as pessoas têm medo de mim. E eu tive que ouvir essa verdade assim, numa DR que não estava nem combinada, dentro do carro, descendo para casa. E ali eu me senti muito humilhado. Mas não somente por isso. Os irmãos aqui desta igreja acompanharam uma fase da minha vida que eu não queria sair de casa, que eu não queria pensar o que as pessoas podiam pensar de mim. Pastor de jovens e adolescentes que falava tanto sobre namoro, que falava tanto sobre casamento, onde o casamento primeiro dele não durou 1 ano. Onde viraram para eles assim, olha, eu não quero mais saber de você, não amo você, tchau. E agora? E a minha máscara pastoral, e o meu zelo doutrinário, para onde que vai? Até entender que é necessário passar por esse pilão, é necessário ser esmagado, porque quantas vezes eu não já ocupei esse púlpito falando de coisas tão belas, mas que com às vezes o coração duro, onde as pessoas ouviam e até no final, pastor, que essa mensagem bela, e o Espírito Santo quebrando a mente, quebrando o coração, dizendo que você também não faz nada disso que você está falando. E nós somos quebrados, moídos, humilhados, mas o caminho é esse. Você, marido, que está batendo na porta das empresas e não encontra emprego, e a sua esposa cobra isso de você e você se sente humilhado. Não pense que é Satanás, não, é Deus tratando, quem sabe, a sua vaidade, o seu orgulho. Quem sabe por quanto tempo você tinha dinheiro, você destratava ela e agora está recebendo em medida até proporcionalmente maior. Mas não é o fim. Nós não precisamos nos desesperar e achar que estamos perdidos. Não, isso faz parte do tratamento que Deus faz na nossa vida. Uma resposta que um filho dá e diz assim, pai, você não é tão isso que você acha que você é. Logo quando Mateus nasceu, eu compartilhando com um amigo, dizendo assim, vem cá, é normal, até 1 ano, 2 anos assim, o menino só querer a mãe. Sim, Mazinho, porque amamenta, tudo, mas vem cá, assim, em nenhum momento ele te... Eu falei, cara, eu chego, oi papai, e ele já corre para a mamãe. Aí ele falou assim, Mazinho, deixa eu me perguntar uma coisa. Quanto tempo você dedica ao seu filho? Cri. Quantas vezes eu chego e ele já está dormindo, e eu saio e ele ainda está dormindo? Aí ele falou, é óbvio que ele não vai querer brincar com você. Você é pai dele, mas eu acho que ele ainda não descobriu isso. E a gente é humilhado. E a gente é prensado. Pedro está fazendo aquilo que ele acha que sabe fazer de melhor na vida. E não está colhendo nenhum resultado daquilo que ele achava que iria colher. Até que no versículo 4, a madrugada e a escuridão dá lugar ao sol. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. O supremo pastor, o 100% pastor, o que nos é modelo digno de imitação e por a qual deve ser percebido e visto nas nossas ações. E diz o texto, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E esse texto vem nos mostrar, irmãos, que a única diferença que pode fazer na vida de um pai, de um marido, de um amigo, de um pastor, é se Jesus está presente ou não na nossa vida. A única condição para que aquela pescaria frustrada se transformasse numa grande pescaria foi obedecer a Jesus. Foi primeiramente ouvir a voz de Jesus, responder com sinceridade a Jesus. Isso é o processo da redenção. O Senhor pergunta, você tem alguma coisa boa aí? E a verdade é que nós não temos nada. O primeiro ponto do calvinismo que nós aprendemos na EBD é verdadeiro, nós somos totalmente depravados. Não há nada inerente em nós que faça com que a gente mereça algo daquilo que Deus tem para nos dar. E Jesus pergunta, o que tem aí? Aqui não tem nada. Ah, que bom, responderam corretamente. Então deixa eu mostrar onde é que tem. Joga a rede à direita do barco. E surpreendam-se com a vida em abundância que pode ser vivida
para aqueles que ouvem a voz de Jesus, e não somente ouvem, mas obedecem à voz de Jesus. E aquilo que seria uma madrugada frustrante, transforma-se numa manhã, numa alvorada miraculosa. E eles saem arrastando aquela rede com 153 grandes peixes. Quando João, que é o narrador, é aquele que está relatando tudo o que aconteceu, ele percebe essa história, acho que ele tem aquele sentimento de déjà vu, diz assim, eu já vi essa pesca maravilhosa em algum lugar. E eu vi lá como é que isso aconteceu. E ele logo olha para Jesus e diz para Simão Pedro, Simão, para ter passado a madrugada toda aqui, não apanhado nada, e já nos acréscimos, na prorrogação, um homem vir mandar a gente jogar a rede do outro lado, é Jesus, é o Senhor. E quando ele fala o Senhor, ele não está usando aqui um modo de tratamento, porque é alguém que está acima de nós, ou é porque é um Senhor, não. Ele está falando, é aquele que é dono, que é o Criador de todas as coisas, é aquele que nos trouxe a existência, é aquele que sem Ele nada se poderia existir, é aquele que sem Ele nada nós podemos ter e ser. E quando João faz a sua declaração de fé, Pedro se cinge, nada até Cristo e vai ter agora um encontro pessoal com Ele. E aí nós saímos do processo de humilhação para adentrarmos agora num genuíno serviço. E Jesus vai fazer, irmãos, aquilo que está na moda falar agora, a pergunta de $1 milhão. O que eu preciso ser? O que eu preciso ter? O que é necessário em mim para que eu possa seguir a Jesus? E em seguir a Jesus eu venho a ser um pastor na minha casa, no meu trabalho, no meu ambiente de lazer, e ser reflexo daquilo que Cristo é. Depois o Senhor então come um peixe, parte o pão com eles, ele chama Pedro. Alguns passos mais adiante, no versículo 15, nós lemos: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Nós, quando começamos a ler essas perguntas de Jesus, nós enfatizamos muito o que, de fato, nós vamos falar daqui a pouco acerca do amor. Mas a primeira pergunta, ela tem um ponto-chave. Quando Jesus, na primeira pergunta para Pedro, diz assim, você me ama mais do que todos esses outros, esses discípulos, que também me amam. Jesus está se remetendo ao capítulo 13. Quando ele disse que precisava ir, que eles não podiam seguir, Pedro se levanta como se ele fosse aquele que mais amasse a Jesus. Pedro se levanta e fala como se ele fosse o mais crente dos discípulos. Pedro se levanta e fala como se ele fosse o pastor melhor preparado ali para liderar aqueles discípulos. Como quem dissesse assim, Senhor, eu sou o 01 da turma. E Jesus começa a pergunta voltando àquele momento crítico, dizendo, e agora? E agora que você me negou? E agora que você confiou na sua competência, sua habilidade e nada conseguiu? Você consegue responder com sinceridade, você me ama mais do que todos esses outros? Não pode haver entre nós espírito de competição para ver quem é o melhor pai dos javalis, para ver quem é o melhor marido dos javalis, para ver quem é o crente que mais é consagrado da igreja. Não é isso que o Senhor pede de nós, mas Ele dá o exemplo e diz assim, agora, você me ama? E é essa a pergunta de $1 milhão. Jesus não pergunta o nosso patrimônio para a gente seguir a Ele. Jesus não pergunta sobre o nosso conhecimento teológico para a gente seguir a Ele. Jesus não pergunta como é que está lá na sua casa. Jesus não pergunta como é que está lá no seu trabalho. Jesus não faz as perguntas que nós faríamos numa entrevista para saber se essa pessoa andaria ou não conosco. Mas a pergunta que Jesus vai é no âmago da questão. Você quer ser pastor? Você será apóstolo, mas você precisa de uma coisa. E essa coisa precisa ser entendida e vivida. Pedro, olhando nos meus olhos,
responda-me, você me ama? E é isso que nós precisamos responder ao Senhor, irmãos, todos os dias. E é isso que nós precisamos com sinceridade, no nosso momento a sós com Deus, na nossa devocional, responder ao Senhor com sinceridade no coração. É quando nós nos vemos onde não nos segurar. Aquele período pós-separação, eu me lembro de um dia entrar no quarto sozinho, chorar o momento que eu estava vivendo, chorar o medo de perder o pastorado, chorar pela vergonha daquilo que os outros poderiam estar pensando de mim. E eu li esse texto. E parecia que Jesus estava naquele quarto comigo, perguntando: Mazinho, não estou querendo saber do seu estado civil, não estou querendo saber da sua coragem, não estou querendo saber dos seus planos e projetos ministeriais, quero saber de uma coisa: você me ama? E eu respondi em lágrimas: Senhor, eu te amo. Perdendo o ministério, eu vou te amar. Sendo envergonhado diante dos amigos, eu vou te amar. E nós sabemos, irmãos, que só pela graça do Senhor é que nós podemos responder isso com sinceridade, para que, da forma correta, para que com as intenções alicerçadas no coração, nós podemos então responder como Pedro respondeu a Jesus. E todas as vezes que Pedro dizia: Senhor, eu te amo, Jesus dava uma missão a ele. E qual é a missão para aqueles que amam a Jesus? Sejam pastores. Sejam pastores de si mesmo. Sejam pastores uns dos outros. Sejam pastores dentro da sua casa. Sejam pastores das suas esposas. Sejam pastores dos seus filhos. Sejam pastores dos seus amigos de trabalho. Sejam pastores dos seus vizinhos. Porque ser pastor é amar o próximo. Ser pastor é amar a Deus. E é isso que Jesus diz no versículo número 15, depois que Pedro disse: eu te amo, Jesus lhe respondeu: apacenta os meus cordeiros. E a expressão grega da qual o Senhor Jesus utiliza aqui para dizer apacenta os meus cordeiros é bosco, que quer dizer alimenta eles. Pedro, se você me ama, dá de comer aos meus discípulos. Alimenta os meus cordeiros, alimenta o meu rebanho, mostra para eles onde tem pastos verdejantes. Depois, na segunda pergunta, Pedro responde positivamente: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. E a expressão pastor aqui é poimaino, que a gente utiliza no seminário da poimênica, que quer dizer cuida, governa, lidera, vai à frente deles. Como é que nós podemos então, irmãos, ser pastores uns dos outros, pastores da nossa casa, pastores da nossa igreja? É quando nós nos preocupamos em nutrir quem está ao nosso lado e proteger quem está do nosso lado. Ser pastor é dar de comer a quem tem fome e sede da palavra de Deus, seja pelo aconselhamento bíblico, seja pelo conselho bíblico, seja pela pregação bíblica, seja na evangelização. E ser pastor é não ter medo de ir à frente, não ter medo de dizer: essa é a palavra de Deus, é por aqui que nós devemos andar. Quando eu estava no segundo ano do seminário, eu li um livro do pastor Ricardo Barbosa, intitulado O Caminho do Coração. E foi aquele livro que eu li e eu disse assim para mim mesmo: puxa, é tudo aquilo que eu penso, mas não sabia como dizer. E aí eu tive a oportunidade de vir tirar férias aqui em Brasília e procurei o pastor Ricardo lá na igreja dele, lá na igreja do Planalto. E eu falei para ele: o senhor tem uma hora para a gente conversar? Eu sou seminarista lá em Recife, estou aqui de férias na casa da minha mãe, vim rever alguns amigos aqui da Nacional. E ele falou: claro, vamos lá. E eu só tinha uma pergunta para ele. Eu falei assim: olha, eu li o seu livro e eu compreendi, concordei com muita coisa, fala-se de relacionamento, mas eu queria que você me falasse nos olhos o que é ser pastor. Porque o modelo que eu estou enxergando lá na minha cidade está me fazendo desistir do seminário. Porque estão querendo que eu seja um CEO, estão querendo que eu seja um gerente, estão querendo que eu seja um administrador, estão querendo que eu seja um marqueteiro da fé,
Estão querendo pôr em mim as expectativas que muitos deles não conseguem viver. Essa era a minha sensação, e eu percebo que ainda hoje muitos se sentem assim. Pastor tem que encher a igreja, pastor tem que ter um linguajar moderno, pastor tem que ser isso e aquilo. Tudo que eu vejo que na palavra de Deus não exigiria de mim. Aí ele falou com toda a propriedade, dizendo assim, olha, antes de mais nada, Mazinho, um pastor é uma ovelha de Jesus que com experiência vai à frente das outras ovelhas e diz, aqui tem alimento bom. E como é que a gente faz isso? No estudo da palavra. E corrobora com aquilo que o Senhor Jesus está dizendo a Pedro. Alimenta, cuida, guarda, zela, governa. Depois de tudo isso, de ser humilhado e de extrair de nós aquilo que nós precisamos ter, que é amor pelo Senhor Jesus, é que no versículo 19, Jesus diz a Pedro aquilo que lá no capítulo 13 ele falou que ele não poderia fazer naquele momento. Lembra no capítulo 13, no final do versículo 38, que Jesus disse, olha, vocês não vão me seguir agora, mais adiante vocês irão. É que então o Senhor Jesus responde, versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Capítulo 13, Pedro queria seguir do jeito dele, da forma dele, com a coragem que ele tinha, com o impulso do coração dele, mas depois de ser humilhado, depois de reconhecer que sozinho ele não pode nada, e que somente pela graça de Deus é que nós seremos pastores segundo o coração de Deus, só depois de mostrar assim, olha Pedro, não é pelo seu dom, não é por aquilo que você tem, nem daquilo que você sabe fazer, mas é se você me ama ou não. Se nós amamos, irmãos, ao Senhor, amemos as nossas esposas. Se nós amamos ao Senhor, amemos os nossos filhos. Se nós amamos ao Senhor, amemos quem está sentado do nosso lado agora. Se nós amamos ao Senhor, amemos vir a este lugar para adorar o Senhor. Se nós amamos ao Senhor, alimentemos quem está ao nosso lado e proteja quem o Senhor lhe confiou. Que sejamos pastores segundo o coração de Deus. Vamos orar. Senhor, quem sabe nesta tarde muitos dos meus irmãos aqui estão humilhados na Tua presença, reconhecendo que têm buscado uma liderança e um pastoreio de acordo com as suas próprias forças, para serem vistos pelos homens, para ganharem destaques no seu próprio nome, mas que pelo confronto da Tua palavra reconheceram que sem Ti nada podem fazer. Que se o Senhor não for conosco agora para o nosso lar, a nossa casa não terá a paz que o Senhor tem para dar. Se o Senhor não estiver sentado à mesa conosco, na conversa com os nossos filhos, não haverá entendimento. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti. E confiar, ó Deus, que os resultados que nós devemos ter não são aqueles que nós almejamos, mas aqueles que o Senhor tem preparado para nós. Ensina-nos, ó Deus, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nos traz à memória, Pai, que a nossa esposa, os nossos filhos são esses próximos que devemos amar. Nossos vizinhos, nossos amigos e irmãos da igreja, que por muitas vezes brigamos, nos desentendemos, por vaidade nossa, por orgulho nosso, por querermos vencer o debate. Humilha-nos, ó Deus, na Tua presença. Sara o nosso coração, ó Deus, de não buscar vaidade, vanglória, mas que humilhados na presença do Senhor nós possamos tão somente refletir a glória de Cristo em nossas vidas. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.